Primeiro, eu queria muito agradecer a oportunidade, tanto de vocês aqui à minha frente, quanto de vocês aqui atrás de mim. Esse é um tema que me é muito caro e, embora eu tenha ouvido todas as explicações, né, mas eu tenho um monte de dúvidas e de preocupações. E eu gostaria primeiro de dizer o quanto eu admiro essa agência, porque a Anvisa, ela, desde muito tempo que eu acompanho o trabalho, e eu tenho visto que, além de tudo, é uma referência internacional muitas vezes, porque outros países conhecem a qualidade do trabalho da Anvisa. E eu tenho uma preocupação muito grande com relação a esse produto que a gente vem falando, num país que, infelizmente, nosso país está muito pobre. Infelizmente, nosso SUS não vem dando conta de atender. Olha, a gente está num país que não dá conta de entregar uma cadeira de rodas. Entendeu? Um país que, em alguns estados do norte, do nordeste do Brasil principalmente, o SUS está demorando 6 anos para entregar uma cadeira de rodas. E pasmem, na maioria das vezes até a cadeira chega. Só que chega para uma criança que já cresceu e a cadeira vai para o lixo. Então, assim, essa é uma realidade do nosso país. E aí eu observo, né, pensando na importação de um produto que talvez seja um produto tão caro, quando a gente pode talvez baratear esse produto aqui. Isso é uma das questões que eu penso. E uma outra questão que eu até gostaria de colocar, porque eu acompanhei a incorporação do Spinraza aqui, entendeu? Um trabalho feito com tanta maestria e com tanta vontade da Anvisa em fazer esse processo ser célere, porque tratava da vida de pessoas e de uma doença rara, a atrofia muscular espinhal, que a gente sabe que até então não tinha nenhuma esperança de cura, né? Isso foi feito aqui nessa agência de uma forma espetacular para que o processo fosse célere, e a precificação na continuidade para que para os nossos pacientes terem acesso. E a gente sabe que tudo isso foi feito com um produto que estava em pesquisa em fase 2. E ele foi incorporado assim. E foi, inclusive, uma grande inovação, até um momento diferente do Brasil, em fazer essa incorporação com compartilhamento de risco, né? E as famílias que têm AME aqui no Brasil, elas estão muito, muito, muito satisfeitas, porque, né, passaram por todo esse processo. Claro que muita coisa a gente tem que, né, ir trabalhando. E assim, embora eu tenha ouvido tantas coisas, né, dentro desse governo, de que, né, o uso de uma cannabis medicinal pode levar ao grande tráfico de drogas, e que a maconha é um grande vilão. E a gente sabe que isso não é a verdade, porque a gente sabe que, se alguém disser que a maconha é a pior droga que existe, essa pessoa deve ter parado nos anos 60, talvez, porque são tantas drogas e agora eu estou falando de efeito psicotrópico mesmo, drogas que estão detonando a cabeça do povo, sabe? A começar, não dá para comparar uma maconha com uma cocaína, com uma heroína, com um crack. E hoje a gente está falando de metanfetaminas que estão destruindo a cabeça dos jovens e das pessoas mais velhas, trazendo compulsão ao consumo e trazendo retardo mental às pessoas. Então a gente não pode entrar numa conversinha, porque aqui a gente está falando de Anvisa, que trabalha em cima de evidências, né? E assim, e a gente não tem essa evidência que está sendo dita dessa forma. Eu também queria lembrar que, puxa, a gente também não pode ir na contramão de tantos países que estão crescendo e revertendo, inclusive, desemprego por conta da plantação, do cultivo, da comercialização, e de fazer com que a população tenha acesso a medicamentos que eles não são caros.
E também eu sempre pergunto quem somos nós para dizer, entendeu? Exatamente qual é o canabinoide e vamos isolar um canabinoide para ser tomado. Se a gente sabe que tem muita pesquisa em fase 3 e fase 4, sim. De THC, sim. Acho que a pesquisa com THC, ela data muito antes de uma pesquisa com a atrofia muscular espinhal. Assim, começou a pesquisa do THC na Índia, há muito, muito tempo atrás. E se a gente já tem estudos em fase 3 e 4, porque a gente tem, eu me deparei com muitos desses estudos procurando. Como assim a gente vai acreditar também numa fala vazia que fica falando não tem nenhuma evidência, não tem evidência? Então, assim, eu só queria cumprimentar a diretoria colegiada aqui, que eu tenho certeza que farão uma decisão em prol da saúde do povo brasileiro, daqueles que precisam. E a gente não está falando de um público pequeno, a gente está falando de 15 milhões de brasileiros que têm algum tipo de doença rara. Muitos desses podem ser beneficiados. A gente está falando de muitos brasileiros que têm autismo e que hoje acredita-se que a cada 70 nascimentos uma pessoa nasce autista. E a gente sabe o impacto disso na cabeça de uma pessoa que tem um funcionamento cerebral diferente. Todo mundo já sabe aqui que eu sou usuária de cannabis medicinal há muitos anos. E eu não tenho uma doença, eu tive uma lesão medular. E eu sempre fiz tratamento fora do país. E eu tenho uma saúde que é privilegiada, principalmente pela minha condição, pela severidade da lesão que eu tive. E eu estou aqui podendo defender o direito de outras pessoas, porque a minha saúde ela é muito boa. E eu me trato com CBD, mas com THC junto, que senão não faz bem para mim. E, assim, eu sou uma brasileira como muitos outros brasileiros. E eu não estou falando só de epilepsia refratária, como muitas crianças têm. A gente está falando de outras muitas doenças, inclusive doenças que afetam o sistema nervoso, como Alzheimer, como Parkinson e como outras doenças, né, de senilidade, que também já tem estudos mostrando o quanto esse remedinho pode ser poderoso. E já tem estudos mostrando, inclusive, que a cannabis causa neurogênese e não que mata neurônio, como sempre foi acreditado durante tantos e tantos anos. Então, assim, eu desejo muitas sinapses para vocês e muito amor no coração e muito pouco preconceito, porque eu acho que na hora de a gente fazer determinadas escolhas para o nosso país, eu acho que a gente tem que aprofundar e tirar, sabe, o preconceito de lado e outras questões e ir adiante naquilo que vai melhorar a saúde do povo brasileiro, a saúde do desemprego brasileiro, e não vai ajudar a piorar a saúde do brasileiro se a gente só puder importar produtos caríssimos, entendeu? Enquanto que a gente poderia estar produzindo aqui de uma forma mais barata. É isso que eu tenho a dizer. Obrigada. Convido posso só fazer um complemento? Só com perdão, porque nós criamos uma subcomissão nova no Senado, que é uma comissão que avalia o combate à corrupção e a avaliação da qualidade do gasto público. A gente tem os nossos tribunais de conta com muita maestria que avaliam o gasto público, fiscalizam o gasto público, mas a qualidade do gasto público a gente precisa avaliar com mais delicadeza, porque muitas vezes a gente acha que está gastando bem, entendeu? Mas assim a gente vai observar, será que essa foi a melhor escolha? Será que mais tarde não vai ficar mais caro para o Brasil? Então, vamos lembrar que a gente já tem essa comissão e que essa comissão pode, inclusive, ajudar a Anvisa no discernimento de determinadas questões financeiras mesmo, relacionadas às políticas públicas de saúde.